Vamos passar para o momento em que nós vamos ouvir o recado que Deus tem para falar conosco, ainda sobre o tema de perseverança. Hoje o título da mensagem é: a tribulação, ela produz esperança. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Nós já cantamos, adoramos, demos ao Senhor glórias, honras, nos entregamos e nos derramamos diante do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que agora o Senhor possa falar conosco. O nosso coração está aberto, os nossos ouvidos atentos. Nós queremos receber o recado que o Senhor tem para nos dar. Fale conosco. Seria em vão virmos aqui e voltarmos da mesma forma. Mas eu te peço, ó Deus, que hoje o Senhor fale conosco. Tenha misericórdia, Pai, da minha vida, que eu não venha macular a palavra do Senhor, mas que eu possa, Senhor, ó Deus, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me usa como um canal de bênção para os meus irmãos. Usa a minha boca, usa os meus lábios, Senhor, ó Pai, para que nós todos hoje possamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor, conhecendo mais a Ti. Em o nome de Jesus, amém. Amado, se perguntasse assim, quem aqui está passando por tribulação? Acredito que muitos de nós levantaríamos a mão e falavam: eu estou passando por uma tribulação. E se perguntar, quem aqui gosta de passar por tribulação? Eu acredito que quase ninguém levantaria a mão. Quem gosta de passar por tribulação? Quem não gosta de passar por tribulação? Ah, tá, então tá. Eu espero que até o final dessa ministração você... Obrigado, viu? Até o final dessa ministração, Deus trate com você da mesma forma que tratou comigo e que você mude de pensamento. A importância da tribulação. Romanos 5:3 diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Paulo já começa dizendo, nós nos... Quem gosta de passar por tribulação? Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos ortogou. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a tribulação, ela provoca a perseverança em nós, e uma pessoa que vive na perseverança, ela tem um caráter aprovado, ela tem experiência, ela se torna experimentado. E uma pessoa experimentada tem esperança, tem fé, confia, acredita, não duvida. O apóstolo Paulo, então, ele está nos mostrando que, para que eu consiga restaurar esta virtude da perseverança, que é o que a gente está tratando no mês de julho, a tribulação, ela vai ser um elemento fundamental para que a gente consiga isso. Eu não vou ter perseverança sem ter a tribulação. E se a tribulação me faz ter um caráter aprovado por Deus, que bom passar por tribulação. Atos 14:21, quando Paulo e Barnabé estavam voltando da primeira viagem missionária, e eles voltaram para Antioquia, eles disseram assim, olha, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia.
confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a perseverar na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Entendeu o que o apóstolo Paulo disse? Por muitas tribulações é que nos importa entrar no céu. Mas que coisa esquisita, que coisa estranha, o crente falar que o servir a Deus tem que ser por tribulação, e que a gente, mais esquisito do que isso, a gente passar a tribulação ficar ainda feliz. Quem em sã consciência, passando por uma tribulação, vai ficar feliz? E o apóstolo Paulo fala, olha, que o passar muitas tribulações é que vai nos levar para o céu. É o que vai nos fazer nos achegar até a Ele. Eu quero te mostrar um objeto. Tribulum é o nome dessa peça aqui. Essa palavra aqui, ela está em latim. E foi através dela que veio a palavra tribulação. Então, tribulum era um instrumento que o pessoal da agricultura utilizava. E a função dele, ele era uma madeira, às vezes tinha um que eram umas esteiras, esse aqui está bem rústico, mas outros eram com uma espécie de madeira, de esteira, e embaixo dele, ou se colocava pedras, como esse daqui, ou então se colocava lâminas de ferro. E qual que era o objetivo? Logo depois que fazia a colheita do cereal, do trigo, da cevada, se esparramava ele no chão, e passava com um tríbulo por cima dele. E o objetivo era separar a casca do fruto, separar a palha do trigo, da cevada. Então, quando se passava por um tríbulo ou por uma tribulação, estava preparando, tirando o melhor daquele fruto, daquele cereal. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é bom nós passarmos pelo tríbulo, pela tribulação, porque aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não é útil, vai ser arrancado, e o que vai sobrar é só a essência. O tríbulo, ele fazia com o cereal uma pressão, causava atrito, por meio do impacto, ele tirava, ele separava o que não prestava, o que era inútil, separando do que era útil. Então, voltando para a palavra lá no início, é bom passarmos pela tribulação. Eu não estou dizendo é bom passar pelo sofrimento, é bom passarmos pela tribulação, porque a tribulação tem o objetivo de separar aquilo que é ruim em nós, para nos preparar para chegar aprovados até o Senhor. Tiago, irmão de Jesus, ele também disse isso. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria, seja feliz quando você passar por tribulação. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Estamos restaurando a virtude da perseverança. E o que Tiago está nos ensinando é que a tribulação, a prova a nossa fé, e se nós formos aprovados, isto gera em nós a perseverança. A consequência da aprovação é a perseverança, porque quantas pessoas que quando vem uma tribulação, e daqui a pouco a gente vai ver a diferença de tribulação para consequência, de pecados e de erros, quantas pessoas que quando passam
por uma tribulação, eles dizem, não, isso não é para mim. Quando eu era do mundo, eu era mais feliz. Quando eu não vinha na igreja, eu não tinha tantos problemas quanto eu tenho agora. Quando eu vivia no mundo, eu não passava necessidade, e agora eu passo. E aí quantas pessoas diante da tribulação não são aprovadas e desistem, mas aquelas que perseveram diante da prova alcançam um caráter aprovado. E o caráter aprovado faz com que a pessoa tenha esperança. E o que o apóstolo Paulo diz, que a esperança não falha, porque é Deus quem nos dá esperança. Então, se eu espero nele, eu persevero na expectativa daquilo que ele vai me dar. A tribulação, ela não produz fé. Se alguém estiver passando por uma tribulação e falar assim, não, quão bom é passar por tribulação, porque a minha fé está sendo aumentada. A tribulação não aumenta a fé. A tribulação revela a fé. É diferente. Eu trouxe essa imagem aqui de uma pasta de dente, de um tubo de pasta de dente, para exemplificar o que eu quero dizer com isso, com que a tribulação revela a fé. Quando o tubo ele é pressionado, ele é comprimido, ele é apertado, isso não produz pasta de dente, mas ele revela a pasta de dente que está dentro dele. A pressão que se faz no tubo não produz a pasta, mas revela a pasta. Aqueles cristãos que estão passando por tribulação, ele não cria fé no meio da tribulação, mas ele vai revelar a fé que há nele. Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 10, 17, que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o que gera fé? A palavra. Tanto a palavra escrita quanto a palavra revelada. Isto gera fé em nós. E aí, se eu tenho fé, ou seja, se eu creio, Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não viu, a plena convicção do que vai acontecer. Se eu não tenho como prever o futuro, significa que então eu não posso falar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Eu não posso falar o que vai acontecer com aquele parente que está internado. Eu não posso falar o que vai acontecer com aquela situação difícil que está lá no trabalho. Eu não posso fazer isso, mas tem alguém que conhece, tem alguém que sabe. E se ele fala e se ele revela para mim, então eu posso ter certeza do que vai acontecer. É por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quanto mais eu me alimento da palavra do Senhor, mais preparado eu estou para passar pela prova. Se eu aprendi pela palavra do Senhor que eu tenho que amar o meu inimigo, como que Deus vai me provar? Me colocando numa situação que eu tenho que exercer a minha fé, que eu tenho que exercer aquilo que eu aprendi. Ninguém faz prova na escola, na faculdade, ninguém faz prova em curso daquilo que ele não estudou. Então a prova só vem da matéria que foi ensinada. Se nós, como seres humanos, temos a capacidade de fazer isso, imagina Deus, que nos ama e quer não só um conhecimento acadêmico, mas quer ter uma intimidade conosco. Nós só vamos ser provados naquilo que nós recebemos, naquilo que nós fomos instruídos. Portanto, a tribulação não é para produzir a fé, é para ela revelar aquilo que você e eu cremos. E é aí que nós vamos mostrar para Deus que nós o amamos. É aí que nós vamos mostrar para o diabo que nós o odiamos. É aí que nós vamos mostrar para o mundo que nós o dominamos. Quando no meio da tribulação eu permaneço fiel com a minha fé. A prova, ela não é minha. A prova
é da minha fé. Vou repetir. Quando nós estamos sendo provados, não é você, a pessoa, a sua resiliência, a sua capacidade intelectual de driblar situações difíceis, não. Quando vem uma provação, é a nossa fé que está sendo provada. O ataque é na nossa fé. Quando Jesus estava lá no deserto, ele foi tentado. E como que Jesus ele conseguiu responder ao diabo? Através da palavra. Então a nossa resposta para a provação, para a tribulação, ela tem que ser sempre a palavra, a nossa fé, aquilo que nós cremos. Se alguém diz, olha, essa tribulação vai te destruir por isso e por isso, não vai, porque a palavra de Deus diz assim, 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 e eu creio. E nós nos posicionamos. Pedro, ele disse assim, portanto, de novo, alegrem-se com isso, ainda agora que por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Então a provação, a tribulação, ela serve para poder provar que aquilo que eu falo, que aquilo que eu acredito, ela é verdade, ele é verdadeiro. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como algo estranho, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois estas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Eu tenho certeza que a partir de hoje, se você já não lia, quando você lia os textos bíblicos a respeito de provação, se passava despercebido que sempre antes de falar de tribulação, de provação, os autores estão falando assim, se alegre, se alegre. Eu tenho certeza que a partir de agora, toda vez que você vê ali, apareceu a palavra tribulação, deixa eu ver ali atrás, um pouquinho atrás, que vai ter alguém falando assim, se alegre, fique feliz. Fique satisfeito por isso, porque essa prova, ela serve, como o tríbulo, ela serve para poder preparar o fruto, para deixar o fruto mais útil, mais saudável, mais saboroso. Nem todo sofrimento é tribulação. Toda tribulação, ela vai trazer um sofrimento, mas nem todo sofrimento é tribulação. E Pedro continua dizendo, se forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousará sobre vocês. Se forem, porém, se sofrerem, porém, que não seja por matar, por roubar, por causar confusão, por se intrometer-se em assuntos alheios, e tem um monte de outra coisa aí. Porque às vezes, no começo dessa ministração, eu perguntei, quem está passando por tribulação? E aí agora eu posso até melhorar a pergunta, você está passando por tribulação ou está passando por consequência de erro? Por consequência de questões que não foram atentas à palavra do Senhor, que não vieram da fé, mas foram do próprio braço humano, e agora está sofrendo a consequência? Isso não pode ser chamado de tribulação. A tribulação, ela serve para nos fazer crescer, nós lemos aqui atrás, ela serve para nos colocar para cima. Agora, a consequência do pecado, não, ela vem e o inimigo, ele é feroz. A palavra de Deus, ele diz que ele vem para matar, para roubar, matar e destruir, ele não brinca.
Então, se o sofrimento que eu estou passando, ele é por conta de uma decisão errada que eu tomei, eu não posso chamar isso de crescimento para mim. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louve a Deus por serem chamados por esse nome. Sofrer por fazer o bem é provação, sofrer por fazer o mal é consequência de pecado. Eu quero dar um exemplo bem rápido, contar uma história bem rápida, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo. Eu acho que quase todos nós aqui já ouvimos falar da história dele. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele matou pessoas, ele levou pessoas para a cadeia, pessoas que sofreram nas mãos dele simplesmente por serem cristãos, pessoas que passaram por tribulação nas mãos de Paulo, mas que permaneceram fiéis. Certo dia, Paulo indo para Damasco, Deus encontra com ele e fala: Saulo, a partir de hoje você vai se chamar Paulo e você vai me servir. Ele ficou cego, ficou na casa de um irmão, se recuperando da cegueira, e Deus manda um discípulo lá de Damasco, chamado Ananias, e fala: Ananias, vai lá na casa de Judas. Chega lá na casa dele e ora por ele. Aí Ananias falou com Deus: Deus, eu posso até ir, mas esse homem mata gente, esse homem aí é perigoso. E aí sabe o que Deus responde para Ananias? Atos 9:15, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O início do chamado de Paulo não foi para ele poder ser próspero, para ele ser rico, para ele ser saudável. Deus o estava chamando ao sofrimento. Aí alguém fala: como pode alguém sofrer e ainda achar bom? É porque a tribulação é diferente do sofrimento humano, porque a tribulação nos faz crescer. Romanos 8:18, por quê? Isso foi Paulo falando depois, tá? Que ele já tinha se convertido. Ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. 2 Coríntios 12:10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Paulo disse que é para nós nos alegrarmos na tribulação, Pedro disse que é para nós nos alegrarmos, Tiago disse, eu não coloquei esse texto aqui, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fique feliz, fique alegre, porque Ele venceu o mundo e nele nós também vamos vencer. Quase já no final da vida de Paulo pregou, Paulo ganhou almas para Jesus, Paulo fez as viagens missionárias dele, ele fez 3 viagens que ele rodou a Ásia e a Europa pregando. No final da 3ª viagem missionária, quando ele volta, ele vai para Jerusalém, porque ele tinha recebido ofertas no meio da viagem, e ele arrumou donativos, arrumou recursos para poder dar aos pobres, que a igreja de Jerusalém cuidava. Então ele, juntamente com Silas, eles vão até Jerusalém e vão para o templo para poder entregar essas ofertas. Tiago, irmão de Jesus, chega para Paulo, fala assim: Paulo, tem uma turma aí falando que você está pregando contra os judeus, que você está pregando contra a lei. E aí Paulo falou: não, isso não é verdade, eu prego Jesus, eu prego a palavra de Deus, eu não prego contra a lei. E aí Tiago então fala: então vamos fazer o seguinte,
Tem 4 pessoas aqui que eles vão passar, eles são judeus, e eles vão passar por um ritual de purificação dos judeus, lá no templo. Vamos lá? Você participa também? Porque se você for participar com eles, as pessoas vão olhar para você e vão falar, não, ele é dos judeus também, ele não é contra a lei, não. Paulo falou, então vamos, concordo, vamos lá. E aí eles foram para o templo. No caminho, Paulo estava andando com um homem que se chamava Trófimo. Ele era éfeso, ou seja, da cidade de Éfesos. E ele era gentio. Não há relato que esse Trófimo entrou no templo com Paulo. Porque na entrada do templo havia umas pedras escrito assim, não pode entrar judeu aqui, não pode entrar gentio aqui dentro. E se entrasse, a lei era que podia até matar, porque isso era uma profanação do templo. Paulo, ele caminhou com Trófimo, mas não há relato de que Trófimo entrou no templo. Quando Paulo entra no templo e está junto com os outros 4 que iam fazer o ritual, aqueles judeus que já queriam matar Paulo, começam a acusar ele. Aqui, ó, ele trouxe Trófimo para aqui dentro. Ele prega contra a lei. Vamos matar, vamos matar. E a Bíblia diz que pegaram Paulo, arrastaram ele para fora e deram de pau nele. E a ideia deles era linchar Paulo ali. Deus então levanta um homem chamado Cláudio Lísias. As próximas telas que eu vou passar aqui, embaixo vai estar as referências, tá? Por conta do nosso tempo eu não vou conseguir ler todas, mas depois, se você quiser, anota, tira foto e leia. É uma história muito legal, isso, muito edificante. Deus então manda um comandante militar, chamado Cláudio Lísias, hoje está atribulado, chamado Cláudio Lísias, e ele descobre que o pessoal está batendo em Paulo, então ele vai lá junto com os outros soldados e prendem Paulo. Mas a prisão de Paulo ali não estava sendo porque Paulo estava fazendo uma coisa errada. A prisão ali era para proteger a vida de Paulo. Eles amarraram corrente nos braços, amarraram corrente nas pernas e levaram ele para até a cadeia. E aí o povo que estava ali, falaram, nós vamos matar ele. A Bíblia diz que 40 judeus juraram, a gente falou aqui domingo, né, sobre jura. 40 judeus juraram e falaram, nós vamos fazer um voto, que enquanto nós não matarmos Paulo, nós não vamos comer. E isso estava um alvoroço muito grande. O que Cláudio fez? Eu vou tirar Paulo daqui de Jerusalém e vou mandar ele para Cesareia, para uma outra prisão. Dava mais ou menos 100 e poucos quilômetros de distância. Ele então entra em contato com um homem que se chamava Félix. Félix era o governador daquela região, e ele fala, o povo vai matar Paulo aqui, eu vou mandar ele para vocês. A Bíblia diz que Cláudio arrumou uma escolta de 470 homens, para levar um. Pensa como é que não estava o alvoroço naquela cidade, para poder matar Paulo. E aí então levaram Paulo, e Paulo chega até Cesareia. Nessa mesma noite em que Paulo foi preso, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, tenha ânimo, fique feliz, você acabou de apanhar, você acabou de ser preso, mas fique feliz, tenha ânimo. Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. E Paulo pensa, acabei de apanhar, acabei de ser preso, e Deus está falando que eu ainda vou ter que viajar para Roma para poder pregar a palavra dele? Que complicação, que difícil que não vai ser. Bom, ele é transferido para Cesareia, e lá ele fica esquecido por 2 anos. Félix, esse governador, ele sempre, em vários momentos, ele quis subornar Paulo, quis receber dele suborno, e falar, olha Paulo, você me dá um dinheiro que eu te libero. Não vou fazer isso.
Félix, a Bíblia não fala isso, o que fala isso são os outros estudos de historiadores daquela época, mas Félix, ele era um homem corrupto, ele era um homem ruim, era um homem mau. E aí a Bíblia diz que Paulo não cedeu a essa, me fugiu o nome da palavra, essa intenção de Félix, esse assédio de Félix. Deu 2 anos, por conta desse comportamento ruim, Félix então, ele é substituído por Festo. Festo então assume aquele governo, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ir lá na cadeia e falar: peraí, você está aqui há tanto tempo e ainda não foi julgado? Está errado isso, você é inocente. Ele pegou a causa dele, viu, você é inocente, por que você está aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou devolver você lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém, eles mesmos conseguem decidir a sua vida, e você vai estar livre. Só que Paulo sabia que se ele voltasse para, ou sabia, ou pelo menos ele suspeitou, que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria morto. Mas lá atrás, o que Deus tinha falado para ele há 2 anos atrás? Importa que você vá lá para Roma, para poder pregar. Paulo então começou, isso é de mim. Paulo então começou a pensar assim: eu tenho que arrumar um jeito, eu não posso ir para Jerusalém, eu tenho que dar um jeito de fazer aqui alguma coisa. Sabe, meu amado, quando Deus nos dá um chamado, a gente é lógico que quem nos conduz é Deus, quem nos dá a autoridade é Deus, mas você e eu precisamos também caminhar de acordo com isso. E se Paulo falasse assim: está na mão de Deus, seja o que Deus quiser, eu vou para Jerusalém. É uma fé que não é inteligente, mas Paulo, ele foi e pensou: lá eles vão me matar, o que eu posso fazer, Paulo então lembra que ele era um cidadão romano, e ele vai e diz para Festo: eu não quero ser julgado por Jerusalém, não quero ser julgado pelos judeus, eu quero ser julgado por Roma. A partir daquele momento ali, Festo não podia mais mandar Paulo para Jerusalém. Para onde que tinha que mandar? Para Roma. E aí o propósito de Deus estava se cumprindo. Então veja, apanhou injustamente, foi preso injustamente, estava 2 anos esquecido na cadeia lá em Cesareia, e ainda assim ele guardava o propósito, guardava a missão que Deus tinha dado para ele. Ele vai então fazer uma viagem para Roma, vai preso, e aí 270 pessoas vão levar Paulo de Cesareia para Roma, tinha que ser pelo mar. Paulo vê que o tempo está fechando, ele era experimentado em navegação, ele vai e fala com o comandante: está ruim da gente viajar, não vão não? Aí o comandante vai e pergunta pro piloto, não é piloto não, para quem vai ficar lá no... Para ele, esse que vai levar. Aí vai lá e pergunta para ele: e aí, a gente vai ou a gente não vai? Deve ser. Vai e pergunta para ele: e aí, a gente vai? Aí ele vai e fala: não, a gente dá para ir. O comandante então volta e fala com Paulo: a gente vai. E a Bíblia diz que no meio do caminho teve uma tormenta, que eles ficaram 40 dias sem ver a luz do sol e sem ver as estrelas. Meu amado, pensa, eu graças a Deus eu ainda não andei, espero não andar. Andar de barco, navio, não deve ser confortável, porque se você está num carro, se você está em algum lugar, você tem a possibilidade de sair, pisar no chão ali, deu ruim, vai para onde? Você ficar 14 dias, e eles ficaram à deriva, perdidos no mar, 14 dias com tempestade e sem ver nuvem, e o desespero apertou. Mas lá no meio da tempestade, chega um anjo e fala para Paulo: Paulo, nenhum dos que estão aqui vão se perder, todos vão se salvar. Oh glória, o que acontece? O barco afunda. Nenhum morreu, todos eles chegaram até a ilha de Malta, vivos. Deus preservou a vida deles. Olha o sofrimento de Paulo, é tribulação ou não é? Mas ele disse lá: eu fico feliz por isso. Beleza, eles então esperam ali, se recompõem, eles ficaram presos
naquela ilha durante 3 meses. Num determinado momento, estava todo mundo catando gravetinho para poder esquentar, fazer fogueira. Paulo também vai e pega um graveto, vai e uma víbora, crava os dentes na mão dele, e a Bíblia diz que ela ficou presa na mão dele. Né? O animal, ele inocula o veneno e solta. Mas se ele ficar preso, ele continua jogando mais veneno. Quando as pessoas viram aquilo, que Paulo estava com ele preso, pronto, vai morrer. Paulo sacode ele e joga a serpente no fogo, e o pessoal fica olhando, vai morrer, vai morrer. E Paulo não acontece nada com ele. E a Bíblia diz que muitos milagres aconteceram em Malta depois disso, porque muitas pessoas começaram a crer no Deus de Paulo. A tribulação, o homem apanhou, foi preso injustamente, ficou 2 anos esquecido, entra num barco furado, sofre um naufrágio, chega numa ilha, fica preso, sofre ali uma mordida de serpente, Deus o livra e ele não morre. Paulo então chega a Roma, e quando ele chega a Roma, ele ainda fica preso, mas agora ele não fica preso mais numa cadeia, ele fica preso numa casa. Os irmãos bancavam uma casa para ele, e ficava um soldado ali fazendo a escolta dele. E ele ficou preso nesse local. E aí então, ele pregava, agora que eu vi que eu não troquei a outra aqui de baixo. Paulo então, ele pregava o Evangelho. Paulo então, ele começava a ensinar. Foi nesse tempo aqui que Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. No meio da provação, Paulo ainda estava pregando, Paulo ainda estava agindo. Ele foi solto, ele foi liberto da prisão, continuou um tempo dando testemunho lá. Quero chamar o pessoal do louvor. Ficou um tempo ainda pregando, ministrando, cumprindo a palavra que Deus tinha dado para ele lá atrás. Então ele conseguiu. A provação aprovou ele, a fé dele foi mantida, e ele começou a levar a palavra, ele começou a ensinar, depois que foi solto. No ano de 54, no ano de 64, no mês de julho, aconteceu um incêndio lá em Roma. Esse incêndio, em Roma, de 14 bairros, 10 foram destruídos completamente. Naquela época, Nero, que era o imperador, pôs a culpa nos crentes, porque os cristãos não eram bem-vindos ali em Roma. E ele falou, foi os cristãos, e ele começou a pôr esse clamor popular das pessoas contra os cristãos, e aí foi a primeira vez que os cristãos começaram a ser perseguidos. Isso foi culminando até que Paulo foi preso novamente, só que agora ele não foi preso numa residência, ele foi preso numa prisão. E enquanto ele estava nessa prisão, ele ainda escreveu mais uma carta, que foi a segunda carta a Timóteo. Em Atos capítulo 28, 16, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para ter a sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às suas próprias custas, e todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus, sem restrição alguma. As tribulações de Paulo produziu perseverança, que o sustentou até o final da sua vida. E nessa última carta que ele escreveu, ele disse para Timóteo: lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. A tribulação não destruiu Paulo, pelo contrário, a tribulação fez com que a fé dele aumentasse e sustentou ele no meio da dificuldade, e ele então perseverou na tribulação. Eu espero que, assim como eu fui convencido que a tribulação, ela é algo bom, que nós também nos alegremos quando nós passarmos por tribulação,
quando nós passarmos debaixo daquela ferramenta, daquele instrumento, porque isso vai fazer com que nós venhamos a crescer e venhamos ser aprovados pelo Senhor.